Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à MEC Show e ao painel Investimentos, Siderurgia e Mineração. Oportunidade de negócios. A 18ª MEC Show, Feira da Inovação Industrial, e a 13ª ES Oil e Gas Energy são realizadas pela Milanês e Milanese do grupo Verona Fieri, com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo, e do CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. Entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. Agradecemos os nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores pela realização da feira. São eles: Patrocínio Master, Ambipar, Petrobras e Governo Federal. Patrocínio Ouro, ArcelorMittal, Prio, Samarco, Cicobi e Vale. Patrocínio Prata, Findes, SESI, Senai, Caixa e Governo Federal. Patrocínio Bronze, Bandes, ES Gás, Grupo Energisa. Patrocínio Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, Mútua. Apoio Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Estado do Espírito Santo, Governo do Espírito Santo. Apoio institucional Sebrae Espírito Santo e Abimac. Apoio técnico DVF Consultoria. Parceiros: Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, Rede Petro, Espírito Santo. Promoção Sindifer e CDMEC. Realização Milanês e Milanese. Vamos agora assistir os vídeos dos nossos patrocinadores. A Petrobras é líder na transição energética justa. Porque a nossa energia já nasceu para abastecer o país. Com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética justa, né? E tem que estar sempre atento ao meio ambiente. Será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. Ela tem que ser justa para todos. Justa para cada brasileiro. Justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Uma combinação de elementos e pessoas. É assim que é feito o aço da ArcelorMittal Unidade Tubarão. Todos os dias, milhares de pessoas se dedicam a construir o nosso legado. E é exatamente da história de cada uma dessas milhares de pessoas que é feita a nossa história. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
Consolidando-se como eventos de destaque nos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose, petróleo, gás e energia. Essas feiras, com alcance nacional, possuem um crescimento contínuo, reforçando sua posição no mercado. Com espaços dedicados à inovação, tecnologia e networking, atrai os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. As feiras têm como propósito conectar, inovar e transformar, reunindo esse ano 14 painéis temáticos e 49 palestras que promovem conhecimento, troca de experiências e soluções para os desafios atuais. Desde o ano de 2024, a feira atingiu a área total de 20 mil metros quadrados, contando com a participação de mais de 330 marcas, sendo mais de 40% de expositores de fora do estado. A partir disso, e considerando os investimentos previstos no Brasil de mais de 1,1 trilhão e no Espírito Santo de 107 bilhões, no período de 2025 a 2029, a realização da 18ª edição da MEC Show e a 13ª edição da ES Oil Gas Energy se revela fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores, ampliar a visibilidade das oportunidades e seus meios de absorção, promover o relacionamento entre fornecedores e compradores e divulgar competências. Esses eventos desempenham um papel importante, proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, aliando-se às demandas e oportunidades de negócios. E para mediar esse painel, gostaria de convidar nesse momento o senhor Abdo Filho. Formado em jornalismo pela UFES, ele iniciou sua carreira como repórter da CBN Vitória em 2007. No ano seguinte, passou a integrar a equipe de A Gazeta, onde atuou como repórter de economia até 2015. A partir daí, assumiu funções de liderança na redação. Foi macroeditor de Economia e Política entre 2015 e 2018 e editor executivo de 2018 a 2020. Também ocupou o cargo de editor regional de jornalismo da TV Gazeta e, desde 2022, assina a coluna de Economia e Negócios de A Gazeta. Senhoras e senhores, mais uma vez, Abdo Filho. A palavra é sua, Abdo. Muito obrigado. Queria dar boa tarde e adiantar o expediente, porque a gente só tem convidado VIP aqui hoje e o voo está apertado, né, Durval? Agradecer o convite e dizer da felicidade, Durval. Falar muito rapidamente de passar aqui por esses corredores e ver como que o setor, a indústria de base, né, Falcão? Como que o setor metal mecânico se desenvolveu muito com a ajuda da Arcelor lá no começo e até hoje, com a então Aracruz Celulose, e o que virou isso quase 30 anos depois. A gente está na 18ª edição, mas eu falo quase 30 anos porque a sementinha foi plantada lá no final dos anos 90. Bom, vamos adiantar o expediente, como eu disse, porque o Jorge tem que sair. Como eu disse, os convidados são VIP. E, bom, os setores... o nome do painel, gente, Investimentos em Siderurgia e Mineração. Oportunidades de negócio. Só a gente falar de siderurgia e mineração, a gente já entende a importância do painel aqui para o Espírito Santo, né? Os setores de siderurgia e mineração têm um peso estratégico na economia do Espírito Santo. Além de serem importantes geradores de empregos e renda, eles são responsáveis por uma parte significativa das exportações capixabas e pelo fortalecimento da cadeia logística e industrial do Estado. Com bases produtivas consolidadas e alta competitividade no mercado global, essas atividades contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a projeção do Espírito Santo como um dos principais players industriais do país. Nesse painel, o objetivo é destacar projetos de grande relevância, 2 dos maiores projetos privados do Espírito Santo e um dos maiores projetos privados do Brasil estarão aqui, né? Como o novo laminador de tiras a frio, a quente foi lá atrás, né? Agora é o a frio, da ArcelorMittal Tubarão,
a retomada das peletizadoras 1 e 2 da Samarco e o projeto Novo Carajás da Vale, no estado do Pará. 70 bilhões de reais esse projeto da Vale de 25 a 2030. Iniciativas com valores de investimentos elevados que representam boas oportunidades para a indústria de base do Espírito Santo e do Brasil. Com o objetivo de conhecer detalhes desses projetos, temos a honra de receber os representantes desses importantes players. Jorge Luiz Oliveira, presidente executivo da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Planos na América Latina. Helber Cury, diretor de projetos de sustentabilidade da Samarco, e Gustavo Bastos, diretor de planejamento, controle e desempenho do projeto Novo Carajás da Vale. E, bom, ao final das apresentações, teremos 20, 25 minutos de apresentações aqui, a gente vai ter um debate e os senhores estão convidados, senhores e senhoras, para fazerem as perguntas. Bom, convido aqui o Jorge, convido aqui o Helber e o Gustavo para subirem ao palco. Bom, vamos começar os trabalhos aqui. Jorge, aqui o passador, pode começar a sua apresentação. Passa aqui? Aqui que passa? Aqui que passa? Tá certo. Agora funcionou. Bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer para a ArcelorMittal estar presente aqui no segundo dia dessa bela MEC Show, que virou uma realidade de sucesso, com aproximadamente 20 mil pessoas sendo esperadas aqui, mais de 200 milhões de reais em negócios realizados aqui. Então é um caso de sucesso para o Estado do Espírito Santo e certamente fortalecendo as empresas daqui para fazer negócios fora do Estado do Espírito Santo. Tornar o Espírito Santo mais pujante nessa trilha do futuro. A gente vai falar um pouco aqui de um estudo, de um projeto que a gente está planejando trazer para o Estado do Espírito Santo ao longo desses próximos slides. Bom, a nossa organização ela tem um propósito mundial de produção e criação de aços inteligentes para as pessoas e o planeta, com foco em aços que tragam melhores qualidades de vida para a população, melhor sustentabilidade e, obviamente, uma cadeia de clientes bem atendida. E, de fato, nós produzimos o que nós consumimos. Nós produzimos aço e consumimos aço. Os valores da nossa organização são segurança, de fato, um valor, e valor não se negocia, sustentabilidade, qualidade e liderança. E o sucesso inicia com a segurança de nossas pessoas, as pessoas que entram em nossa organização em qualquer lugar que nós estamos localizados no mundo, valor e o respeito como pré-requisito na nossa relação. Então essa é a maneira que a gente trabalha, é a maneira que a gente busca para todas as pessoas que entram em nossa organização em qualquer lugar que a gente está localizado, mundo afora. A nossa organização mundialmente, nós estamos aí em Américas, Europa e em vários países. A gente produz aço em 15 países diferentes. Temos mais de 120 mil empregados próprios, mais a força de trabalho de parceiros, mundo afora. Cliente em mais de 140 países. Somos líder em pesquisa e desenvolvimento no mundo da siderurgia. Nós temos 14 centros de pesquisa, com mais de 1.700 pesquisadores espalhados pelo mundo afora, sendo que no Brasil, aqui no estado do Espírito Santo, é a sede do centro de pesquisa inaugurado aqui em 2015, em março de 2015. No Brasil, a ArcelorMittal emprega de efetivo próprio cerca de 22 mil empregados, já incluindo a aquisição recente que nós fizemos em São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina, que agregou uma força de trabalho de 2.000 pessoas na nossa organização, mas também todo o conjunto de empresas parceiras
que trabalha com a gente no Brasil afora. Nós produzimos cerca de 42% da produção de aço no Brasil, com 15,5 milhões de toneladas de aço bruto, e produzimos 5 milhões de toneladas de minério de ferro no Brasil. Temos a maior redistribuição de aço no país, temos a maior planta de dessalinização de água do mar do Brasil, aqui no site de Tubarão, e a primeira empresa no continente americano de ter certificação, a certificação hoje mais abrangente da produção de aço é o Responsible Steel, e o site aqui de Tubarão foi o primeiro das Américas. Então é um destaque aí do Estado do Espírito Santo. O nosso portfólio, e aí que entra a oportunidade de expansão aqui no site de Tubarão, nós estamos aí com unidades citadas no mapa que são 100% capital ArcelorMittal. Temos outras unidades espalhadas pelo Sudeste e do Sul, que são joint ventures. Estamos concluindo um processo que já foi divulgado aí, que vai para o CAD, de uma aquisição no estado de São Paulo. Já entra no mapa aí, esperamos até outubro a conclusão dessa aquisição, que é uma aquisição de produção de aço pré-pintado, que também vai trazer um atendimento melhor na indústria. Hoje, nessas 4 unidades citadas na tela, aqui ainda não está a Tupper, nesse quadro que está aqui, mas se a gente olhar o site do Norte, do Nordeste, o P100, a gente produz placa de aço para exportação, a maioria. No site de Tubarão, até o momento, placa de aço e bobina quente inaugurada aqui, foi dito aqui pelo Ábido em 2002, foi o que ele alertou aí no início, e trouxe um desenvolvimento importante, contribuindo para o Estado do Espírito Santo. Está aí clientes nossos presentes aqui que foram se desenvolvendo e crescendo com esse projeto, estando aqui no Estado do Espírito Santo. Temos vários clientes aqui na mesa. E em Vega, em Santa Catarina, nós despachamos a bobina quente daqui e produzimos lá aços laminados a frio e laços galvanizados. Lá em Santa Catarina, a gente tem, em termos de capacidade, no P100, 3 milhões de toneladas. Tubarão, capacidade instalada de 7,5 milhões de toneladas, com produção de 4,4 milhões de laminados a quente. Em Santa Catarina, uma capacidade de laminação a frio de 2,2 milhões de toneladas, após o investimento inaugurado em novembro próximo passado, e uma capacidade de bobina galvanizada em torno de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil toneladas. Projeto recém-inaugurado, e com esse projeto a gente esgota o site de Santa Catarina, e aí entra a nossa estratégia de trazer para o portfólio do Espírito Santo, aumentando o nosso espectro de produtos, trazendo bobina fria e bobina galvanizada a ser produzida aqui no estado. Essa é a nossa ambição, é um estudo que está em desenvolvimento, trazendo o site de Tubarão com uma gama completa de produtos para atender a indústria capixaba. E certamente esse projeto trará um boom na indústria, porque vai atrair uma série de segmentos que hoje não estão aqui pela questão logística de ser abastecido. Nós vamos abastecer do site de Tubarão todos os nossos clientes atuais e os clientes dos nossos clientes e outros clientes que podem desenvolver negócio no Estado do Espírito Santo. E pelo futuro da reforma tributária, o Espírito Santo, quanto mais industrializado, melhor para o Estado, melhor para a população do Estado do Espírito Santo, mais crescimento, e vamos ser um hub de fornecimento de soluções a partir do Estado do Espírito Santo. Então, aqui divide entre produtos laminados a quente que a gente tem ao lado esquerdo e produtos galvanizados ao lado direito. A gente vê que pode ter atração no setor automotivo. Nós já temos hoje empresa produzindo ônibus aqui, nós vamos poder fornecer material para isso aqui. Linha branca, que pode também acontecer aqui. Produção de silos para estocagem pode acontecer no Estado do Espírito Santo. Perfis leves para construção. Dados alguns exemplos aí do que pode trazer essa iniciativa aqui para o Estado. Aqui uma gama de produto também do setor de galvanizado, numa outra maneira. A indústria automobilística ali, aquelas cores representam todas as aplicações de aços galvanizados na indústria automobilística. Então, temos uma série de opções que certamente tem um potencial de atrair novos negócios para o Estado e fazer o nosso Estado cada vez mais pujante, gerando emprego de qualidade, gerando desenvolvimento não só para o Estado, mas também sendo exemplo para a nossa nação. Aqui uma foto da nossa unidade aqui de Tubarão, à esquerda, com os produtos que a gente produz hoje, e a oportunidade na tela
esse colosso de oportunidades do lado direito aqui acontecem fortemente durante a construção e certamente, com todos os negócios que forem gerados aqui no estado do Espírito Santo, essas oportunidades são crescentes na operação dessa nova unidade. Ali tem um desenho esquemático do que nós estamos pensando. Então a gente começa aqui com a laminação a frio. O nosso projeto, a gente almeja uma laminação a frio que pode ser expandida no futuro. Então, o país crescendo, o Espírito Santo crescendo, demanda acontecendo, a gente pode aumentar a produção de laminado a frio, fazendo aumentos modulares nessa unidade. Então é uma unidade que podemos estar no futuro aqui com a mesma capacidade que temos no sul do país. Então atendendo o Sudeste numa condição logística que cada vez mais sendo aprimorada, o atendimento com eficácia. E a linha de revestimento, que é a linha de galvanização, que a gente imagina em uma linha com a capacidade em torno de 500 mil toneladas, que certamente um portfólio de logística para atender o mercado no Espírito Santo e mercados mais próximos, que o Espírito Santo nunca teve, e certamente isso é uma geração de oportunidades. O que nós temos em mente hoje do nosso cronograma é uma conclusão do estudo e aprovação final do investimento até o final do primeiro semestre do ano que vem. Com isso, já no segundo semestre, temos oportunidade de começar preparação do terreno e, eventualmente, até início de alguma construção. E o nosso foco, até o momento, é estar em 2029 com essa unidade em operação. Então, 2029 é logo ali na frente, né? A reforma tributária já é logo ali na frente. 2029 é mais à frente do que a reforma tributária. Então, vamos trabalhar de forma conjunta com a indústria capixaba, com o governo do Espírito Santo, com todas as entidades que apoiam a indústria capixaba e buscar a viabilidade da implantação desse projeto no nosso estado. Muito obrigado. Jorge, tá funcionando? Tá, né? Jorge, obrigado. E a gente vê o tamanho da oportunidade... Opa, sentei muito para cá. O tamanho da oportunidade que se avizinha aqui para o Espírito Santo. Bom, Jorge, obrigado. Você que é o presidente da ArcelorMittal Brasil e presidente da ArcelorMittal Aços Planos para a América Latina. E agora eu convido aqui para falar Reuber Cury, diretor técnico de projetos da Samarco desde 2019 e quando assumiu o desafio de retomar os negócios da empresa alinhado aos objetivos de sustentabilidade. Bom, o Reuber vai falar agora sobre a retomada das usinas 1 e 2 da Samarco, que não tem só a ver com o Espírito Santo, né? Isso. Tem muito investimento lá em Minas Gerais. Reuber, a palavra é sua. E acho que eu vou ter que sair daqui da frente, senão eu vou atrapalhar. Jorge, acho que você pode sentar lá. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Samarco. E meu nome é Reuber Cury, eu sou diretor técnico e de projetos da Samarco, trabalho há 36 anos na empresa. E eu trouxe para vocês aqui, inicialmente, um slide para contar uma breve história da empresa. Nesse primeiro slide aqui, a partir daqui a mais ou menos 10 dias, nós estaremos completando 48 anos. A Samarco é uma empresa que pertence 50% à Vale e 50% à BHP, uma empresa australiana. Somos produtores de pelota, de minério de ferro, e temos a inovação tanto na lavra de minério de baixo teor, quanto também no transporte via mineroduto, como um traço da nossa inovação. Além disso, aqui no Porto de Ubu, lá no município de Anchieta, fazemos a exportação do nosso produto. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo de aproximadamente 3 minutos, que vai contar um pouco um pouco de como nós somos, como a Samarco é. Ferro
E hoje somam 3 linhas com cerca de 400 quilômetros de extensão cada. Isso é operar com logística própria e integrada, da mina ao porto. Tudo começa no Complexo do Germano, em Mariana e Ouro Preto, com a extração e o beneficiamento do minério de ferro. Em forma de polpa, o minério passa por 25 municípios até chegar ao Complexo de Ubu, em Anchieta, no Espírito Santo, onde acontece o processo de pelotização e depois segue para embarque em porto próprio para diversos países no mundo. Em novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, que jamais será esquecido e que lamentamos profundamente. Após 5 anos de operações paralisadas e um amplo processo de aprendizado, retomamos as atividades no final de 2020. Uma retomada gradual e sem a utilização de barragens de rejeitos, com novas soluções para disposição de rejeito e com um centro de monitoramento e inspeção que monitora todas as nossas estruturas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assumimos um compromisso com a sociedade de fazer uma mineração diferente e sustentável, mais segura e ainda mais responsável. Esse é o nosso propósito e o nosso compromisso firmado em nossa declaração de sustentabilidade. Seguimos aprendendo para evoluir e transformar. E para avançar, precisamos fazer diferente. Agora que sabem um pouco sobre nós, podemos nos apresentar. Muito prazer, somos a Samarco. Bom, gente, esse slide, toda a apresentação externa que a gente faz, a gente apresenta e aqui nós pedimos desculpa para as famílias das vítimas, pedimos desculpas aos impactados por todo o dano causado. 5 de novembro de 2015 é uma data que realmente nós lamentamos, ela jamais será esquecida. E mais do que isso, né, nós trabalhamos persistentemente, todos os dias, para que nunca mais isso aconteça. Bom, gente, após o rompimento da barragem do Fundão e como forma de reparação da bacia do Rio Doce, foi estabelecido um acordo, o chamado Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce. Esse acordo ele foi assinado e homologado em novembro de 2024, o ano passado, pelo Supremo Tribunal Federal, e teve a participação, além da Samarco e os acionistas, participação do governo federal, do governo do estado do Espírito Santo, de Minas Gerais e diversas entidades públicas. Nesse acordo, nós temos 2 grandes divisões. A obrigação de fazer e a obrigação de pagar. As 2 obrigações são da Samarco. As obrigações de fazer, elas basicamente são estabelecidas em 3 pilares: a indenização, o reassentamento e as atividades ambientais. E a obrigação de pagar é uma transferência de verba de um valor para o poder público e as ações voltadas para saúde, educação, saneamento ambiental, programa de transferências de renda, entre outros. Para que se tenham uma ideia, para que vocês tenham uma ideia em termos de número, né, o acordo em números, o acordo ele foi de 170 bilhões de reais. Desse número, 38 bilhões de reais já foram investidos pela Fundação Renova em atividades até setembro do ano passado, setembro de 2024. 100 bilhões fazem parte do que a gente chamou de obrigação de pagar, que será transferido para o poder público durante 20 anos, e 32 bilhões, esses sim serão a nossa obrigação de fazer, né, de responsabilidade total da Samarco. Bom, para que a Samarco possa honrar com esse acordo, nós tivemos que promover ações estruturais na empresa. E a parte técnica, ela foi uma das partes mais importantes, mais impactadas, a partir dos aprendizados que nós tivemos. Essas mudanças, elas ocorreram a partir de novas tecnologias que nós estamos usando e, principalmente, nós tivemos a consciência de somente voltar a operar em 2020, mesmo tendo uma licença ambiental para iniciar
as operações em 2019, nós optamos por aguardar a implantação do sistema de filtragem para aí sim iniciar a produção. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco do principal desafio da retomada. O principal desafio da retomada era buscar uma nova solução, ou seja, o destino para os rejeitos sem uso de barragem. E aí, essa foi o nosso grande desafio. Para que vocês possam seguir aqui no diagrama, o material que sai da mina, ele passa pelo beneficiamento e ele tem duas rotas. O material propriamente dito, a polpa, concentrado, ele passa aqui, ele vem aqui para a unidade de Ubu, transforma em pelota e ele é transformado futuramente em produtos da área siderúrgica, automobilística, de bens de consumo e construção civil. E o rejeito, que é essa parte, essa linha amarela, ele atualmente, né, a partir de 2020, nós temos esse rejeito, 20% é o que nós chamamos de ultrafino, que é a lama. Isso é destinado para uma cava confinada, que é uma estrutura natural onde esse material fica armazenado. E 80% desse rejeito total é um rejeito arenoso. E esse rejeito, como ele é úmido, ele passa por um desaguamento, uma planta de filtragem, que a gente vai ver, e a partir daí ele é empilhado a seco. Só para vocês terem uma ideia, essa configuração aqui da parte amarela é como nós estamos atuando desde 2020. E anteriormente, todo esse rejeito ele era destinado às barragens. Então, só para você ter uma ideia de como foi a transformação tecnológica que nós fizemos a partir do momento que nós retomamos as operações. Bom, com a definição de um destino seguro para os rejeitos, então foi possível nós começarmos a planejar a retomada. E a retomada dos ativos, nós definimos que ela seria em etapas e em 3 momentos. Então, o momento 1, para que vocês possam entender, basicamente, a partir da mina, ele tem um ponto importante que é, lá em Germano, a entrada do concentrador 3, e aqui em Ubu, na parte cinza que vocês podem observar, e aqui em Ubu, a pelotização. Momento 2, entramos com o concentrador 2 e com a usina de pelotização 3. E agora, com a previsão de entrada em operação em 2028 e 2029, nós temos o momento 3, que é o motivo dessa palestra aqui, com a entrada do concentrador 1 das usinas de pelotização 1 e 2 também. Eu trouxe, para que vocês entendam, mais uma vez, a gente sempre vai falar isso a todo momento, essa retomada ela está sendo feita sem o uso de barragens de rejeito e principalmente entrando de uma retomada gradual. Esse slide explica um pouco dessa retomada gradual. Então, nós, conforme eu tinha dito, a licença ambiental ela foi concedida em 2019, mas nós esperamos um ano para ter a filtragem e entrar em operação em 2020, quando foi o momento 1. O momento 1, nós entramos com os ativos mais novos, os ativos de 2014, que foi o concentrador 3 e a usina de pelotização 4. O investimento naquele momento, naquela época, foi de 650 milhões de reais. Agora, no final do ano passado, em dezembro, nós entramos com o momento 2, né, entrando com os ativos que tinham inaugurados em 2008, concentrador 2 e a pelotização 3, que é o momento 2. E na época o investimento foi de 1,6 bilhão de reais. E agora, para o ano de 2028, 2029, nós estamos pretendendo voltar com o concentrador 1 e com as pelotizações 1 e 2. Para que se tenha uma ideia do desafio, esses ativos eles são do ano de 1977 e de 1997, e nós estamos com uma expectativa de aprovação de um CAPEX da ordem de 13,8 bilhões de reais. Esse é o valor total do CAPEX do projeto, e aqui para o Espírito Santo é em torno de 3,5 bilhões de reais para esse CAPEX da unidade de Ubu. Rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia do escopo, nós temos uma previsão de aumento da frota com novos equipamentos da mina, uma revitalização do concentrador 1, uma nova filtragem, aí vocês vão ver uma nova filtragem em Germano, uma filtragem
idêntica que a gente tem aqui em Ubu desde 1977, ou seja, nós levamos a tecnologia que a gente tem aqui no Espírito Santo para aplicar lá em Minas Gerais. Então nós vamos entrar com uma filtragem nova também lá em Minas Gerais. Vamos ter uma nova pilha de estéreo, ela fica a 14 quilômetros do concentrador de Germano. Vamos ter uma nova cava para disposição daquele ultra fino da lama que eu mencionei para vocês. E aqui no Espírito Santo nós teremos então a revitalização das pelotizações 1 e 2. Aqui eu trago, para quem conhece, né, uma foto das duas pelotizações, a 1 e 2, uma espelho da outra. E nós estamos prevendo agora, em 2025, nós já começamos as atividades, o que nós chamamos de atividades que antecedem a aprovação do projeto. Para essas atividades, elas visam basicamente a segurança estrutural e a segurança das pessoas, além da conservação e revitalização de ativos. Durante o ano de 2025, nós começamos e continuaremos a fazer as engenharias básicas, o planejamento da execução das atividades e a execução de desmontagens e demolições. Para se ter uma ideia, né, dessa primeira fase, dessa primeira etapa, nós estamos falando que é 4% do investimento total do projeto. Para o ano de 2026 a 2028, nós estamos prevendo aí sim, com a aprovação do projeto, que a expectativa nossa é que ela ocorra em novembro agora desse ano. Nós já estamos com a engenharia básica concluída, já estamos com todas as licenças ambientais e autorizações emitidas, o planejamento de execução concluído das obras e a equipe interna de projetos e outras disciplinas mobilizadas para que a gente possa, tão logo o projeto seja aprovado, dar continuidade ao que está sendo previsto para o momento 3. E nesse caso a etapa de 26 a 28 é de 96% do CAPEX. Trago aqui só um escopo do que vai ser feito na usina de pelodização 1 e 2. Nós temos basicamente 3 novas áreas, a área da filtragem, a área nova da estação de tratamento de efluentes industriais e também uma nova área do peneiramento. Mas a grande intervenção vai ser na usina propriamente dito, nas usinas de pelodização 1 e pelodização 2. Bom, gente, indo aqui para o final da apresentação, o momento 3 do projeto, momento 3, ele está intimamente ligado com o fomento à economia do Espírito Santo. Atualmente, mais de 20 empresas capixabas atuam nas atividades dessa pré-aprovação do projeto. Nós priorizamos os fornecedores locais que atendem às especificações do projeto. Essa é uma premissa do projeto principal. Definimos 3 planos, um plano de capacitação da comunidade para que atuem nos projetos, um plano de engajamento com as empresas locais e um plano de comunicação sócio-institucional dinâmico, visando manter um canal aberto com o território. E, além disso, um fomento ao setor de pousadas e hoteleiro da região, né, para trabalhadores alojados. É importante dizer que nesse projeto nós não teremos acampamento ou alojamento temporários. Então, basicamente, o que nós queremos é efetivamente fomentar a economia do Espírito Santo. Por último, deixo aqui o slide final e gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Reuber Cury, muito obrigado, que é diretor de projetos de sustentabilidade da Samarco. E agora eu chamo Gustavo Bastos, que é diretor de planejamento, controle e desempenho do projeto Novo Carajás da Vale. Gustavo, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Abdo, pela introdução. Parabenizo os colegas aí pelas apresentações também. Me chamo Gustavo Bastos, estou responsável pelo planejamento do programa Novo Carajás. E o propósito hoje é compartilhar com vocês um pouco qual é o objetivo do programa, como ele se conecta com a estratégia da organização e o que ele tem a ver aqui com o que a gente está discutindo de oportunidades de negócio. Antes da gente falar do programa, né, um contexto um pouco mais amplo da organização,
A Vale hoje é presente em mais de 20 países, um dos líderes mundiais de fornecimento de minério de ferro e também um importante produtor de minerais para a transição energética, como níquel, cobre, cobalto, dentre outros. E, obviamente, uma empresa com uma representatividade significativa na indústria da mineração do país, e a gente pode medir isso de diferentes maneiras. Vocês estão vendo aí os números de exportação, geração de emprego, dentre outros. Mas eu também queria destacar a parte de infraestrutura, e vocês conhecem bem aqui, com as nossas ferrovias, Vitória Minas, o Porto de Tubarão, assim como temos as nossas operações no norte. Também destacando as nossas operações em geração de energia, e sem deixar de falar, e os colegas também falaram muito bem, os nossos aspectos de sustentabilidade. Falando no norte, o destaque, né, para as áreas que nós protegemos, como as Eco de Carajás com mais de 800 mil hectares, e não é diferente em todas as áreas que a gente atua, como vocês conhecem aqui no estado, com a Reserva Natural, o Parque Botânico, o Parque Costeiro, dentre outros. E falando um pouco desse posicionamento, eu queria reforçar esse nosso posicionamento recente de apoiar essa estratégia de descarbonização da indústria como um todo, e por isso o nosso foco no fornecimento de minério de ferro de alta qualidade e também de cobre, e é exatamente nesse contexto que a gente passa a falar do programa Novo Carajás. Então o programa visa a gente ampliar o fornecimento desses minerais que são tão críticos e fundamentais para a transição energética. É uma parceria entre a Vale e a Vale Metais Básicos, que é a subsidiária da empresa responsável pelo desenvolvimento e fornecimento dos minerais de transição energética, como cobre e níquel, e aqui, nesse caso específico, a gente concentrando em minério de ferro e cobre. E pelo tamanho dos investimentos, né, o Abdo falou um pouquinho, eu vou falar sobre eles, obviamente, traz uma oportunidade super importante para a região, para o sudeste do Pará, mas para a indústria brasileira como um todo, que conecta com um evento aqui. Falando um pouquinho da Província Mineral de Carajás. A Província Mineral de Carajás dispõe de recursos e reservas significativas de minério de ferro, de cobre, dentre outros minerais. E eles são fundamentais para essa transição energética que a gente vem falando. E mais do que volume, é importante a gente ter uma empresa, uma entidade que seja capaz de fazer esse desenvolvimento, essa exploração e essa comercialização de maneira sustentável e responsável. Porque a demanda é crescente e a gente acredita que é uma demanda de longo prazo. Por isso, a gente estruturou o programa Novo Carajás. E ele passa a ser um elemento central da estratégia da organização de suportar esse movimento de descarbonização da indústria. Como é que a gente ajuda nesse sentido, né? Então, falando dos dois produtos, minério de ferro de alta qualidade de Carajás, alto teor de ferro, pequeno percentual de contaminantes, ajuda é fundamental para a produtividade e eficiência dos alto-fornos na indústria siderúrgica. Como vocês sabem, é uma indústria cujo abatimento de redução de emissões é difícil. Ela hoje representa na casa de 8% das emissões globais e dispor de produtos de alta qualidade ajuda na descarbonização da cadeia como um todo, lembrando que a Vale já assumiu esse compromisso de redução das emissões do escopo 3, né, dos seus clientes. E o cobre é fundamental para tudo aquilo que a gente fala ligado à transição energética, infraestrutura, transmissão e, mais recentemente, aí, a demanda crescente de processamento de dados. Então, os dois minerais essenciais para essa jornada de transição. E falando um pouco de abrangência, né, a gente está falando do sudeste do Pará, uma região que a gente conhece, atua, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Próximos a minas que a gente já opera, minas novas que fazem parte destes complexos e num investimento bastante significativo, né? A gente está falando aí de 70 bilhões de reais num horizonte de tempo concentrado, o que traz os desafios associados da gente implantar um portfólio desse porte em diferentes commodities naquele território. E lembrando que tanto os volumes quanto os investimentos que a gente tem falando aqui já fazem parte das nossas provisões e projeções publicados no mercado recentemente no passado e nos números em vigor também. Bom, entrando um pouquinho mais no detalhe dos projetos, né, então a nossa produção de minério de ferro na região com esse programa, a gente visa atingir os 200 milhões de toneladas, um número importante aí para o volume de minério de alta qualidade, com os benefícios associados aí na cadeia de siderurgia, como eu comentei. E o cobre com um crescimento bem significativo, a gente está falando de aumentar aí mais de 1/3 da produção nesse horizonte de prazo, com expectativas e projetos para a gente chegar em volumes ainda maiores depois desse horizonte de prazo. Esses projetos, como eu falei, é um portfólio, diferentes projetos, eles estão em diferentes estágios, né? A gente tem projeto em implantação, tem projeto sendo licenciado, tem projeto em estudos. E os estudos levam em conta as melhores práticas que a gente já tem, desenvolve e vem aprimorando ao longo da nossa história de atuação, de mais de 80 anos, e também de 40 anos de presença na região. Então, como metodologia de processamento a seco, os equipamentos autônomos que a gente tem em algumas das nossas operações, dentre outros. Nesse projeto em especial, a gente também tem colocado um foco
específico e olhado com atenção a questão de capacitação de mão de obra. Vocês podem imaginar o prazo concentrado dos projetos e o volume, que esse vai ser um dos desafios, e a gente tem feito isso em parceria aí com o governo, das diferentes esferas, Federação das Indústrias, Sistema S, é uma das grandes alavancas que a gente vem trabalhando, não só para viabilizar os projetos, mas também para deixar um legado positivo para aquelas regiões. E outra palavrinha importante, né, que eu falei no começo, e eu vi que os colegas também trouxeram de uma maneira importante nas apresentações, é a sustentabilidade. E eu estava comentando sobre isso, né, esse ano a gente celebra, comemora aí 40 anos de atuação na região amazônica. Então a gente tem uma história, uma trajetória de uma operação sustentável, e a gente reafirma aqui o compromisso da gente preservar esses recursos naturais enquanto a gente está trabalhando aí com desenvolvimento sustentável. Acho que tem um ícone aqui importante, que é a preservação da própria floresta, do mosaico de Carajás. Como eu falei, né, são mais de 800 mil hectares. É uma área muito significativa e acho que é um exemplo do país de uma parceria público-privada. A gente tem uma operação que ocupa aproximadamente 3% dessa área e protege os outros 97% restantes, em parceria aí com o ICMBio e outras instituições. Acho que é um símbolo bem importante do que a gente tem feito, e não só lá, em todas as regiões que a gente opera, como eu citei os exemplos aqui do Espírito Santo também. E como parte dessas iniciativas, a gente tem diferentes programas e projetos, né, como a recuperação das áreas mineradas, reflorestamento, dentre outros, compensações e também investimento voluntário. Um dos exemplos recentes que a gente tem colocado bastante energia e foco é o trabalho de bioeconomia, né, fomentando a economia local baseada na natureza. Outro destaque nesse cenário também é o ITV, né, o Instituto Tecnológico Vale. Ele esse ano completa 15 anos, com centenas aí de trabalhos publicados, parceiros apoiados e atendidos, trabalhando especificamente, né, na conservação do bioma amazônico e nesse equilíbrio da gente proteger os recursos naturais, mas desenvolver a socioeconomia para ajudar no desenvolvimento sustentável daquela região. Então o ITV é um parceiro importante, aí, um veículo importante da organização para avançar na agenda de sustentabilidade. E por fim, falando de pessoas, né, em duas perspectivas, uma perspectiva mais interna e depois mais externa. Interna, como eu falei, oportunidade de desenvolvimento profissional, oportunidade de qualificação, primeiros empregos, porta de entrada, jovem aprendizes, né? E como eu falei, a gente tem feito isso aí em colaboração, em coordenação com o governo local, Federação das Indústrias e também o Sistema S. E certamente é uma oportunidade bacana, não só para as pessoas da região, mas como para a prestação de serviço, que conecta com o tema aqui do nosso evento, da nossa feira. E falando sobre uma perspectiva externa, a gente vem fazendo a construção desse programa, do portfólio, num processo de escuta ativa e diálogo com a comunidade, e não só com a comunidade, com todas as áreas envolvidas, né? Com representantes da sociedade civil, com o governo nas diferentes esferas e nas comunidades propriamente ditas. A gente já tem uma série de iniciativas socioambientais que a gente já faz, como parte desses 40 anos de atuação no território, mas a gente vem mantendo contato com as comunidades para a gente buscar certificar que os programas, os investimentos, os esforços que a gente tem feito como parte do Programa Novo Carajás enderecem aí a necessidade da sociedade, gerando e compartilhando valor. Então isso vai ser uma tônica importante aí do Programa Novo Carajás. E para fechar, e a gente ter o tempo aqui da gente fazer as perguntas e respostas, eu falei um pouco aqui do programa, dos volumes, dos números, e eles são impactantes de fato, mas trazendo para uma perspectiva aqui bastante pessoal, né? Eu acho que o programa nos dá a oportunidade, dentro da organização e fora, da gente materializar e exercitar o propósito da organização, de melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Então, estou muito animado, orgulhoso de fazer parte do programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos. Gustavo Bastos, que é diretor de Planejamento, Controle e Desempenho do Projeto Novo Carajás. Muito obrigado. E antes de começar as perguntas, eu queria fazer um elogio aqui. Vocês podiam todos trabalhar na televisão, porque todo mundo cumpriu rigorosamente o tempo. Isso é um terror, né Durval? Para o mediador. Queria chamar o Jorge, senta aqui mais perto da gente. Até porque eu preciso começar a fazer as perguntas para ele, né? Ô Jorge, quem mandou você ter horário para sair? Eu queria começar o seguinte. Bom, a gente viu aqui o tamanho dos projetos que todas essas empresas têm para o Brasil, né? Vou botar para o Brasil porque a nossa indústria de base hoje não olha apenas para o Espírito Santo, olha para o Brasil.
Eu queria que o Jorge, que é um tema que ele tem batido muito na tecla, já me deu entrevista, e isso tem a ver com os investimentos, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o momento da indústria siderúrgica aqui no Brasil, nem só no Brasil, né, Jorge, no mundo, porque a gente fala muito do tarifaço, que começou a valer hoje. Felizmente, mineração e siderurgia ficaram de fora, desse tarifaço pelo menos, mas tem um outro problema, que é o problema da... O Vanik deu uma olhada para mim meio de lado ali, desse Vanik. Tem o problema da inundação do aço importado aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco para a nossa plateia, porque é um tema importante para a Arcelor, claro, mas para a indústria brasileira também. Na verdade, para ficar bem claro, a tarifa recíproca que está valendo a partir de hoje, ficou claro na ordem executiva do presidente Trump que o aço não está coberto por ela, por estar coberto pela seção 232, que fala de segurança nacional. A preocupação que a gente tinha é se o aço fosse receber, em adição ao problema já existente, uma tarifa adicional. Então o aço continua, nesse momento, com 50%. Era zero entre 2018 a 11 de março de 2025 e a partir de 12 de março, 25% para o mundo inteiro e a partir de 4 de junho, 50% para o mundo inteiro. Tem aí uma discussão com a Inglaterra, Reino Unido. Os acordos que foram feitos aí, até onde a gente sabe, o aço está se mantendo dentro da seção 232. A diferença para o Brasil de 2018 para cá é que em 2018 a tarifa de 25% foi colocada para o mundo inteiro, com alguns países que obtiveram exceção. O Brasil é um dos que obteve exceção após aí talvez 5, 6 meses de negociação, e o Brasil foi a exceção através da hard cota. E, por exemplo, para produtos semi-acabados, como o que a gente exporta aqui para os Estados Unidos, que é a placa de aço, tanto de tubarão quanto de Pecém, esse produto teve uma cota aproximada de 3,5 milhões de toneladas, a maioria é placa de aço, e a cota não entrava 1 tonelada acima da cota. O entendimento que essa decisão foi importante para o Brasil e para os Estados Unidos é pelo fato dos Estados Unidos importar placa de aço da ordem aí de 6 milhões de toneladas anuais. O resultado do ano passado foi nessa ordem, a tendência desse ano está nessa ordem. E é essa a argumentação que nós, como setor do aço, estamos trabalhando com o governo federal numa negociação que vinha com um diálogo até positivo até a data dessa decisão dos 50% para a tarifa recíproca. Então, esse processo negocial, ele também sofreu impacto e continua sendo objetivo do setor, junto com o governo federal, a busca da retomada da cota pelo menos para o semi-acabado. Então, essa seria a atualização do tema da tarifa, que obviamente está trazendo impacto e está trazendo um risco adicional para países que não têm uma defesa comercial efetiva. O mundo, depois de janeiro, está colocando defesas comerciais mais intensas. Hoje o México, se não me falha a memória, está com 35% de tarifa para importação de aço, outros países até com 50%, então o mundo está se defendendo. E o Brasil já vinha, mesmo com a atuação que a gente agradece o Brasil de ter colocado pela primeira vez na história uma defesa comercial para o setor do aço, que iniciou em 1º de junho de 2024, por validade de 1 ano, que venceu 31 de maio desse ano, com um sistema de cota tarifa abrangendo alguns códigos de produto. Essa decisão venceu em maio, e o governo fez uma renovação dessa mesma metodologia, com algumas melhorias sob o ponto de vista de abrangência de códigos, principalmente alguns códigos de produto que o mercado importador passou
a ter um processo de importação de códigos diferentes dos que estavam contidos na cota. Então isso é um processo que está valendo a partir de 23 de junho, mas o fato concreto, se a gente olhar a média da importação de aço no Brasil entre 2000 e 2019, nós tínhamos uma média de 2,2 milhões de toneladas. Isso é a prova concreta de que o setor não é contra a importação, é contra o surto de importação que vem acontecendo no Brasil desde então. Hoje, a tendência do primeiro semestre, do que realizou no primeiro semestre, nós estamos falando de um crescimento de 3 vezes a importação. O ritmo de 2025 está de 6,4 milhões de toneladas. A produção de tubarão está na ordem de 7 milhões. A importação de aço significa quase o tamanho da unidade de tubarão, para dar a dimensão do tamanho do problema. Então, esse é um debate que continua dentro do governo. Ele sofre um risco maior com a questão das tarifas americanas e, obviamente, o mundo se fechando. E se o Brasil não caminhar para uma defesa mais efetiva, esse é o nosso diálogo dentro do governo federal. Nós estamos buscando, através de alguns estados que a gente opera, também suporte junto ao governo federal. Tem uma força-tarefa no governo federal trabalhando, existe um senso de preocupação dentro do governo federal e a gente espera alcançar medidas mais efetivas. Eu entendo que neste momento, é um dos grandes riscos para investimentos no setor do aço no Brasil. Porque se eu importo aço, a geração de emprego maior está acontecendo fora do Brasil. Ela precisa acontecer dentro do Brasil para que a indústria se torne cada vez mais forte, o Brasil cresça de forma sustentável e daí os empregos são gerados de qualidade no nosso país. Então esse é o ponto que eu resumiria esse tema para esse momento. Jorge, então, pelo que eu estou entendendo da explicação, é o seguinte: a gente está tendo uma inundação de aço importado a preços subsidiados aqui no Brasil, né? Principalmente, pelo que eu já conversei com vocês, de China e Egito. E é isso que está sendo, essas conversas, isso que está sendo estudado, é isso que vai ser estudado ao longo do segundo semestre desse ano e do primeiro semestre do ano que vem, antes de ser tomada a decisão do investimento de 4 bi aqui, do LTF e do galvanizado? É esse que é o ponto? A importação é um risco para qualquer investimento no setor de aço no Brasil e a importação no nível que está é um risco para o nosso projeto. Acho que esse risco tá na mesa, a gente não tem decisão ainda contrária à realização do investimento. Hoje eu diria que o risco maior pode acontecer um adiamento do momento de aprovação do projeto, mas a gente do outro lado confia que o governo vai trazer alguma medida mais eficaz e a importação toma uma tendência que é a tendência necessária para o crescimento sustentável do Brasil. Tem inclusive uma investigação antidumping, né, acontecendo em cima disso. Tem antidumping. O processo de defesa comercial existente e qualquer medida de defesa comercial que se trata de cota, de tarifa, ele não é contra país, ele é contra a importação, independente de qual país que venha. O fato concreto é que 66% da importação, em média, está vindo da China, um crescimento exponencial nos últimos anos. O antidumping é, de fato, contra determinado país. Então, o governo está com os estudos de antidumping acontecendo. Nós temos alguns estudos de produtos que a gente faz em Tubarão e em Santa Catarina em curso. E a gente espera a conclusão de pelo menos 2 de 3 processos de antidumping que sejam concluídos esse ano e que seja aplicado o dumping. Deixa eu só te explorar mais um pouquinho, que eu sei que você tem que ir embora em mais alguns poucos minutos. Mais 3 minutos para ser mais exato. Novos negócios. Eu vi aqui que você listou aqui uma série de negócios que podem ser atraídos pelo LTF. O que você enxerga com maiores possibilidades aqui para o Espírito Santo que ainda não está aqui? A gente não produz laminada fria nem galvanizado aqui. E galvanizado é produto de crescimento do país. Qualquer construção metálica que você vê aí recebe galvanizado. Os nossos clientes estão aqui, até onde nós já conversamos, os clientes também concordam da gente trazer essa produção para cá. Isso aí vai trazer outras indústrias. Por exemplo, eu falei de silo. A Marco Polo produz ônibus aqui. Pode ter uma amplitude.
Pode atrair mercado automobilístico? Pode atrair, intensificar mercado de construção baseado em aço. Então tem uma série de segmentos de negócios que vão ser atraídos. Certamente o governo do estado vai trabalhar nisso com a cadeia, não só com a ArcelorMittal, mas com a cadeia. De novo, eu vejo aqui no nosso painel uma série de clientes nossos que certamente, através desses produtos, vão também reforçar os seus negócios. Eu espero que eles cresçam e que eles, na ponta deles, cresçam também outros negócios ligados à demanda desse tipo de produto. É interessante como é que se espalha, né? Porque a gente fala de atrair negócio, mas tem uns negócios que já estão aqui no Espírito Santo. Isso tem tudo para crescer, basta que o investimento aconteça. Jorge, eu sei que você está com horário, você quer fazer alguma consideração final? Não, eu acho que agradecer aí o Durval, o Sindifer, a Findes, pela essa bela feira. É um momento de transição no mundo, né, com tudo que está acontecendo, e a gente precisa ter muita sabedoria, muito equilíbrio e muita resiliência para ultrapassar as barreiras com sustentabilidade, né, de forma que a gente não cometa decisões equivocadas, mas continue acreditando. O Brasil é um país forte, o Brasil tem uma nação forte, o Espírito Santo tem uma nação, um povo muito forte. Olha esse exemplo que estamos vivendo aqui, ó. Isso é um exemplo para o país. Então a gente precisa acreditar, trabalhar muito mais, mas trabalhar de forma adequada, com muito diálogo. Eu acho que o diálogo é a solução para tudo isso que nós estamos vivendo. E vamos continuar dialogando. Muito obrigado a todos. Eu só estou agradecendo o Jorge, hein? O Gustavo e o Helber, vocês fiquem aí, porque eu vou explorar vocês mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Sucesso lá pro seu projeto. Sucesso aí com tudo aí, cara. Trabalho bonito. Deixa o Jorge sair. Ô Helber, vamos falar sobre as usinas 1 e 2, né? Uma usina de 77, outra usina de 97. Eu já conversei com você, com o Mileipe. Aquilo ali vai ser refundado, né? O que os nossos fornecedores precisam estar de olho quando, depois de novembro, a Samar colocar o carro na rua? Bom, Abdo, as usinas 1, a usina 1, a usina de pelotização 1, ela é de 1977 e a usina de pelotização 2 de 1997. Quando a gente fala em pelotização, é importante deixar claro que não estamos restringindo ao pelotamento, ao forno. No caso nosso, toda a área de preparação, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser revitalizada para que a gente possa efetivamente ter os equipamentos e os ativos atendendo as normas regulamentadoras. Existem uma série de normas, principalmente, vou pegar um exemplo aqui, a parte elétrica, daquela época de 47, 48 anos atrás, que tinha uma determinada determinação e a partir de agora são novas determinações, são novas normas, né? Então, essa revitalização, além de modernizar, além de trazer uma inovação ao processo, ela também tem um aspecto de atender às normas regulamentadoras. As empresas, no modo geral, quando a gente fala em revitalização, especificamente aqui na pelotização, nós temos áreas novas, então a área do peneiramento, a área da filtragem, a estação de tratamento de efluentes industriais são áreas que serão começadas praticamente do zero, né? Então, o que as empresas elas podem se habilitar a participar do projeto, tanto na disciplina elétrica, na disciplina mecânica, nas disciplinas civil. Então, é importante que as empresas capixabas, que elas consigam, de alguma forma, se não participar única e exclusivamente com um tipo de competência, mas que elas possam formar consórcios para participar ainda mais desse projeto, que é um projeto de grande porte, um mega projeto, que nós temos a expectativa que ele seja aprovado em novembro agora desse ano. Antes de eu continuar com as perguntas, eu queria lembrar para a plateia que vocês estão abertos a fazerem os questionamentos de vocês, tá? O microfone, não sei se tem microfone rodando, mas se for o caso eu levo o microfone aí para o pessoal responder. Ô Helber,
O que me chamou a atenção ali é o seguinte, você está falando de um projeto aqui, Espírito Santo, Anchieta, de 4 bi. Mas o projeto global é de 13 bi e 700. 800. Então você está falando que aqui no Espírito Santo a gente tem 4 bi, então lá em Minas são 9 bi e 700. É muito diferente o que vai ser feito aqui do que vai ser feito lá. O que para lá o nosso fornecedor e a nossa indústria de... Para que o nosso fornecedor e a indústria de base devem estar preparados para abocanhar também parte, pelo menos, daqueles 9 bi e 700 milhões que estarão lá em Minas? Abdo, é uma ótima pergunta. Agradeço por você ter feito, porque realmente, quando a gente está falando em termos de valores de investimentos aqui no Espírito Santo, dá uma tendência natural de que esse percentual, esse valor é para as empresas do Espírito Santo, mas não é só para as empresas. As empresas realmente podem se habilitar a participar das concorrências que ocorrerão lá no Espírito Santo. O escopo é muito parecido, é claro, você tem um concentrador, é diferente de uma usina de peletização, mas o escopo elétrico, o escopo de civil, o escopo mecânico, ele é similar. Então, as empresas, elas podem efetivamente, e seria muito saudável que as empresas, tanto aqui do Espírito Santo, participem aqui do escopo das pelotizações aqui, mas também que participem de Minas Gerais. Para nós, é muito bem-vindo e incentivo a todos que participem. O que nós queremos é exatamente isso, né? Além de fomentar a economia aqui do Espírito Santo, isso é muito saudável para o projeto. O setor metal mecânico, a indústria de base do Espírito Santo já não cabe aqui dentro há muito tempo, né? Você está rindo? Mas em Ribas do Rio Pardo, a fábrica da Suzano, mais de 20 bilhões de investimento, boa parte do que era daqui do Brasil foi feito pelas empresas aqui do Espírito Santo, assim como está acontecendo na Arauco agora, que é o atual maior projeto. Bom, se bem que agora tem o da Vale, né, que é gigantesco aí. Mas enfim, um dos maiores projetos privados do Brasil, que boa parte também do que está acontecendo lá é tocado pelas empresas aqui do Espírito Santo, pelo setor metalmecânico, pela indústria de base. Eu queria, Gustavo, Novo Carajás, o capixaba ele está muito acostumado, ele conhece a Vale, mas ele conhece Vitória Minas, conhece Tubarão. Você mostrou en passant aqui o Novo Carajás, e a Vale já está lá tem 40 anos, né? Então desde 85, né? Como é que isso muda o perfil da Vale? O que esse, em 2030, qual é o impacto desse projeto na Vale como um todo? Obrigado, Abdo. Eu acho que tem uma série de aspectos aí, né? Um território que a gente conhece, que a gente está, como eu falei, há 40 anos, que traz um lado de conhecimento, expertise, mas traz também uma responsabilidade da gente continuar atuando no desenvolvimento daquele território. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que tem a ver com o que eu falei no começo, do nosso posicionamento cada vez maior, da gente suportar essa transição energética e a descarbonização da cadeia como um todo. E para isso, esses produtos são particularmente importantes, né? Tanto o minério de ferro com uma concentração teor maior, menor volume de contaminantes, fundamentais para o restante da cadeia, quanto o cobre. E a gente vem falando muito do cobre, né? E talvez seja o grande crescimento que a gente está buscando na organização. E as nossas reservas estão lá. Então, esse reposicionamento da organização, buscando essa aceleração e crescimento do cobre, suportar a transição energética, está muito voltado às reservas que estão lá naquela geografia. Então, a execução da estratégia de eletrificação e descarbonização passa muito para as reservas que estão lá e por isso a relevância daquela região para a organização. Você falou aqui citou na sua resposta a questão da transição energética. Aqui a gente tem 2 projetos importantes, né? Que é o Briquete. Uma das usinas já está funcionando, a outra está para funcionar. Inclusive quero saber quando é que começa ali. O Rodrigo chegou. Mas de que forma que esse projeto coloca a Vale bem posicionada nessa questão da transição energética para os seus clientes siderúrgicos, né, que tem essa dificuldade de fazer a transição? Como é que isso muda a vida de uma siderúrgica? Você tem um minério de qualidade como esse que a Vale está se propondo? Legal, Abdo. Acho que na tua pergunta você tocou alguns pontos bem importantes, né? Primeiro que a gente vem evoluindo muito nos últimos anos para não ser
somente o fornecedor do minério, mas buscando soluções, né? E aí, o Hilber falou aqui das pelotizações, né? O Rodrigo está aqui. Nosso trabalho de briquete, desenvolvendo essas soluções muito voltadas para os clientes. A Vale foi uma das primeiras empresas a falar da meta de descarbonização do Scope 3, que são as metas de descarbonização dos clientes, né? Isso mostra o compromisso da nossa cadeia estendida de a gente não está só buscando a descarbonização das nossas próprias emissões, mas como é que a gente ajuda na solução dos clientes. E acho que esse é um sinal claro que a empresa deu já há alguns anos, de que a gente está realmente buscando essa jornada. Então, quando a gente fala de melhor qualidade e reduzir a emissão nos alto-fornos, quando a gente pensa na solução dos briquetes, outras soluções que a gente tem trabalhado é muito pensando em soluções customizadas para os clientes viabilizar essa redução na cadeia deles, que é o que a gente chama de Scope 3. Como é que fica depois, a gente está falando num cenário de Vale, até curto prazo, né? 2030 é logo ali. Como é que vai ficar esse equilíbrio? Como é que fica Tubarão depois que o novo Carajás estiver operando? A gente tem a expectativa de continuar crescendo em volume. Certamente a gente vai ter as duas geografias e também a nossa operação pelo que a gente chama do Corredor Sul, né, pelos portos do Rio de Janeiro, com volumes significativos. Esse volume que a gente fala no Sistema Norte é fundamentalmente uma retomada de volume, né? A gente já operou em patamares em volumes similares a esse. A gente tem exaustão de uma determinada mina, a gente abre uma mina nova, é o caso de Serra Norte e Serra Sul, para a gente manter esse volume. Então o volume do Sudeste e do Sul, né, e aqui o transporte pela Vitória Minas e o Porto de Tubarão, pelotizações, vai continuar relevante aqui no Sul-Sudeste, com esse crescimento no Norte. O grande destaque de crescimento, né, que eu comentei na apresentação, tem a ver com o cobre também, que é um commodity que realmente a gente quer mudar de patamar com o nosso volume de produção aqui no Brasil e passar a ser um dos fornecedores mais relevantes em cobre. Minério de ferro a gente já está num patamar bem posicionado, em cobre a gente realmente tem expectativa de crescer bastante. Não é o foco da Samarco e da Vale, mas vocês são especialistas em minério. A gente tem ouvido, principalmente nessas negociações da questão do tarifaço, muito essa questão dos minerais raros. E o Brasil, Espírito Santo, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo de minerais raros. Agora eu não estou perguntando nem para o executivo da Vale, nem para o executivo da Samarco, mas para dois especialistas da área. Como é que vocês estão enxergando esse debate? Qual é a oportunidade que abre para o Brasil esse debate em cima dos minerais raros, que os Estados Unidos estão liderando isso, estão em cima, a China tem uma grande reserva. Como é que vocês estão enxergando isso? Começo? Então, em duas perspectivas, né? Talvez nessa mais ampla, como você comentou, Abdo, tem reservas importantes, nossa produção no geral pequena, né? E você falou da China. Trazendo um pouco para a realidade da organização e um pouco pelos números que eu falei, né? Quando a gente olha as reservas que a gente tem em Carajás, ferro, cobre, tem muito potencial ainda para a gente explorar, né? Então, o que a gente tem usado, né, de posicionamento e a nossa estratégia dentro da organização é realmente a gente focar nesses minerais, né, de ferro e cobre, que tem muito potencial na mesa para a gente ainda destravar naquele portfólio que a gente já tem. Tá? Então, não é um foco no nosso momento, mas certamente as políticas nacionais, a atuação do IBRAM, a atuação coordenada do país como um todo, é uma pauta importante para as terras raras também. O IBRAM, inclusive, liderando essa conversa, né? Eu acho que, Gustavo, você falou exatamente isso, a mesma situação da Samarco, mas eu acho que é um ponto aqui, Abdo, que eu gostaria de destacar, demonstrando a relevância da mineração. Nesse painel de fundo que está tendo do tarifaço, né? Olha que o que está sendo discutido agora é um item importante da mineração, são as terras raras. Eu acho que isso é muito importante para o setor de mineração, porque o setor, de alguma forma, ele pode ser enxergado ou observado de uma maneira diferente do que efetivamente mas mostra a importância do setor. Acho que isso veio só enfatizar um ponto importante aí nessa discussão que está passando do tarifaço. É tão importante que ontem eu estava conversando com um alto executivo do café. O Espírito Santo é um grande produtor de conilon, né? Então, e tem grandes indústrias de café solúvel. Então, qualquer pancada aqui de café impacta a nossa economia. E eu conversando com ele, e ele falou, eu estou otimista que vai ter um avanço, pelo menos quando o assunto é café. E você sabe por quê? Eu falei, não, porque o governo aceitou colocar na conversa a questão dos minerais raros. Então você vê como é que isso
estratégico para o Brasil, né? O que você colocou faz todo sentido. Roberto, na sua resposta anterior, você falou na formação de consórcios de empresas, né? No caso aqui, locais. Por que você tocou nesse ponto do consórcio? Porque nós enxergamos na Samarco que é uma oportunidade das empresas locais participarem de um pacote maior. Porque cada empresa tem a sua competência e a partir do momento que essas competências estão unidas num consórcio, existe uma competitividade maior. Então eu entendo que existem empresas que têm total capacidade e condição de atuar no projeto de forma independente, mas o consórcio não deixa de ser um ponto interessante. A gente tem agora um consórcio recente que foi feito lá em Ubu, que está atuando com as empresas locais, e a gente tem visto que isto é uma boa oportunidade para as empresas. Então, aquelas empresas que de alguma forma não consigam participar de um edital que tenha competências que não são aquelas primárias, elas podem se associar com outras empresas e aí sim ser um player competitivo para o nosso projeto do Momento 3. Ganhar punch, né? Exatamente. O Gustavo, acho que colocou no ponto aqui a questão do escopo 3. Isso é um detalhe importante que você está preocupado com seus clientes, mas os fornecedores também estão nesse pacote, né? A que os fornecedores devem estar atentos quando pretendem fornecer para uma empresa como a Vale? Explica um pouquinho melhor o que é esse escopo 3, porque para muita gente isso ainda não fica claro. Legal. Então, o escopo 3 são aquelas emissões que não estão nas suas operações propriamente ditas, né? Estão a montante e a jusante. No caso da mineração, a gente tem uma representatividade muito grande na cadeia posterior, né? Na siderurgia, e também no transporte, né? O transporte marítimo é uma parte importante aí do escopo 3. Então, apesar da cadeia de fornecimento não ter uma representatividade tão grande, todo movimento nesse sentido é importante. Também porque o abatimento, a otimização na cadeia posterior, na siderurgia, ele é um desafio, né? Ele é complexo. Então, todo benefício que a gente possa ter na cadeia como um todo, tanto nos fornecedores como nos clientes, ele é bem-vindo, que é um desafio significativo aí de redução de emissão. Bom, o microfone Durval está quieto hoje, não fez nenhuma pergunta. O microfone está aberto e a gente está encaminhando. Quer falar? Abdo, eu queria ficar mais quieto, mas você provocou, né? Você sempre agrega. Obrigado. Eu queria agradecer muito a vocês. A gente fazer um painel dessa natureza aqui é um esforço muito grande, que a gente sabe que todos eles têm uma ocupação enorme. E dedicar essa hora, ou esse dia que vocês estão aqui, para nós é de um valor enorme, tá? Muito obrigado, primeiro, a isso. E segundo, a apresentação de vocês, todas elas foram muito boas, mas elas foram muito conceituais, elas não entraram em detalhe. Mas isso é positivo, porque abre a nossa cabeça para a gente criar negócio e buscar soluções. Muito positivo. Mas o que nós queríamos pedir a vocês, o Espírito Santo, ele se caracteriza no metal mecânico como um grande fornecedor de serviço. Nós temos aqui empresas como a Imetame, Plamon, Estel, Tereme, hoje com mais de 2.000 funcionários. Vocês veem hoje a Tereme, a Imetame tem mais funcionários que a Suzano aqui, que a Samarco. São 5.000 funcionários. Mas são prestadores de serviço. E nós estamos num esforço muito grande de trabalhar a indústria de transformação. Nós já somos, o Ronaldo aqui da RDG, tá o pessoal da Cedisa. O Brasil consome 100, 110 quilos de aço por habitante. Somos o 8º maior produtor de aço, mas somos o 3º maior produtor de minério. E nós queremos aumentar essa produção da indústria de transformação. E nós devemos estar aqui hoje com 160, 170 quilos por habitante. Nós estamos, Abdo, entre os 5 maiores consumidores de aço per capita do Brasil. Mas os Estados Unidos consome 400 quilos, a Coreia é 1.000, o Japão é 800 quilos. Então nós temos, e o país desenvolvido se mede por isso. E nós queremos fazer do Espírito Santo um estado mais desenvolvido ainda. Então nós estamos buscando, as nossas empresas estão se investindo em instalações para manufatura. Como a gente é pequeno, nós não somos muito conhecidos por vocês. O maior sucesso que nós tivemos aqui no estado, o Antônio está aqui, foi a fábrica C da Aracruz Celulose.
O Calil está aqui, que é o diretor comercial, tá? O Paulo Bonic, que nos ajuda tanto, o pessoal, o Rodrigo Rudieri. A gente queria pedir a vocês algo mais, como foi na fábrica C. Quando a época Aracruz decidiu fazer a fábrica, ela trouxe os detentores de tecnologia para nos conhecerem. Que ao invés deles trazerem tudo de fora, na época era Finlândia, Noruega, Suécia, eles viram que nós tínhamos aqui que podia complementar muita coisa deles. A gente queria essa parceria de vocês. Tá, Paulo, você levar isso lá no Tiras a Frio, na hora que definir o detentor de tecnologia, ele vir aqui nos conhecer talvez antes disso. Ele pode talvez usar uma parceria com a gente também, sabe, Helber? A gente queria isso de vocês. Queríamos só isso, sabe? Abrir esses caminhos, abrir essa janela para a gente aproximar e fazer mais. É um trabalho difícil. Se fosse fácil, nós não estávamos aqui. Tá? Vocês não estariam aqui. Mas junto a gente pode fazer desse estado e desse país melhor. Nós estamos com o Ilso aqui, que é da Câmara de Base da CNI. Esse é o esforço de tudo isso que a gente faz, tá? Com muita transparência e honestidade. Queria pedir a vocês que enxergassem isso. E na hora que quiser discutir, nós estamos abertos. Todas as empresas nossas abertas. Nós tivemos o caso do consórcio que você citou. O maior sucesso que nós tivemos foi um consórcio feito pela Imetame, pela Estel e pela Fortes, que se transformaram hoje em trabalho independente, mas começaram da forma como você colocou, tá, Helber? Eu queria agradecer muito, eu não sei se eu compliquei mais, mas eu não podia deixar de falar essa mensagem com vocês aqui. E lá em Carajás, o desafio é maior ainda. Que lá, gente, quem quiser trabalhar em Carajás, que fica hoje no município de Canaã dos Carajás, é tudo difícil e tudo longe. Não pensa que é fácil, não. Mas se a gente for lá com a comitiva e vocês mostrarem isso, pode fazer junto, tá bom? Desculpa aí, tá, pessoal? Obrigado, tá? Durval, nada a desculpar. Obrigado pela fala. Rápido. Pois não, Posso falar rapidamente? Lógico. Durval, eu também acho muito importante o seu comentário. Só queria fazer um aditivo. Você citou as grandes empresas do Espírito Santo, mas existem pequenas empresas muito competentes que estão trabalhando com a gente e que a gente tem um profundo orgulho dessas pessoas terem começado, inclusive, na Samarco. E hoje são empresas que estão crescendo, que estão trabalhando fora do estado e estão atuando, inclusive, fora da região sudeste. Então, eu queria dizer que pode contar conosco. Nós apoiamos incondicionalmente as empresas do Espírito Santo, principalmente as empresas que estão atuando conosco no sul do estado. Tréplica. Não. É que eu esqueci. É tanta coisa para falar que eu esqueci. Nós queremos fazer em Ubu, em Anchieta, um cinturão de fornecedores, como a Aracruz fez, a Suzano fez em Aracruz. E desses pequenos a gente quer transformá-los em grandes. Ninguém nasce andando. Isso aí. Engatinha, e eles estão crescendo e são muito bons. Nós temos lá a Konami, temos a Delpupo, temos a Imatec. E eu moro em Guarapari agora, ninguém mais que eu, que é isso. Desafio aceito. E muito com inovação, né, Helber? Alguns detalhes de tecnologia, de corrosão. Vocês que sofrem muito com corrosão lá, essas empresas menores, elas entregam muita inovação, é coisa impressionante, né? Olha, se vocês tiverem oportunidade, a gente acabou de passar no stand, vocês passam para verificar, tem muita coisa sendo desenvolvida, com muita competência, com muita dedicação do nosso lado, e evitando uma série de problemas que a gente tem de lead time, de atraso em algumas manutenções por conta desses materiais chegarem, né? E isso está sendo resolvido por empresas locais no Espírito Santo para nos atender. Eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Gustavo, você também tem que chamar o pessoal para ir. Então, o convite está feito. O volume de investimento, a simultaneidade dos projetos, é um trabalho da indústria como um todo, né, do país. Então a gente vai precisar de apoio, de fornecimento, prestação de serviço, montagem. O Helber falou que as disciplinas são similares, né, elétrica, mecânica, civil. Então, devemos ter oportunidade, sim. Olha, Helber Cury, diretor de projetos e sustentabilidade da Samarco, Gustavo Bastos, diretor de planejamento, controle e desempenho do projeto Novo Carajás da Vale. Muito obrigado por detalhar, por estarem abertos a comentar, por exemplo, a questão dos minerais raros. É importante a gente debater esse tipo de situação, até para a gente ter contexto, para entender para onde que as coisas estão caminhando. O Jorge aqui deu um panorama importante
do que está acontecendo com o mercado de aço. Não é uma coisa simples. Isso pode impactar investimentos que podem trazer muitos investimentos. É um investimento que pode trazer outros investimentos, no caso aqui para o Espírito Santo. Então é importante a gente ter esse contexto, é importante a gente debater o todo para a gente saber onde que a gente quer chegar. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, a palavra está com vocês. Primeiro, obrigado aí a você, a organização da feira, Durval, a todos. Prazer estar aqui com vocês, falando do programa. Só fazer um link aqui, né? Em todas as apresentações, a gente falou de inovação, a gente falou de sustentabilidade, a gente falou de oportunidade, a gente falou de crescimento. Então é muito legal ver a conexão entre os temas. Parabenizar pela organização da feira. Tenho certeza que os projetos vão gerar oportunidades de negócio aí para todos nós. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu tenho um pouco a complementar. O Gustavo falou muito bem, o Jorge falou muito bem. Muito obrigado pela sua mediação, foi decisiva aqui para esse sucesso da nossa conversa, desse painel. E dizer que nós temos muito orgulho de estar aqui com vocês. Nós temos muito orgulho de trabalhar no Espírito Santo e nós contamos muito com vocês. Muito obrigado, viu, gente? Gustavo, Helber, muito obrigado. E obrigado para quem ficou com a gente até agora, né, gente? Valeu, obrigado e boa feira.